Rodoviários rejeitam proposta e greve de ônibus continua amanhã. A categoria também se reuniu com o Sindicato das Empresas. O GVBus afirmou que o Sindicato dos Rodoviários não estava obedecendo à determinação da Justiça. Durante a tarde, filas e ônibus lotados. Em Cariacica, passageiros tiveram que ter paciência para conseguir sair dos terminais. Pela manhã, transtorno para chegar ao trabalho. A Federação do Comércio estima um prejuízo milionário com perdas em vendas. Homem é detido com um carro clonado em Vitória. Ao ser preso, esqueceu até o próprio nome. Mais de 3.000 produtos piratas são apreendidos durante a operação da Polícia Civil em Cariacica. Continua preso o casal que teria tentado extorquir o deputado estadual Amaro Neto. E 14 pessoas são presas, acusadas de participar de um esquema de adulteração de combustível. A ação nacional também aconteceu na Grande Vitória. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Em assembleia agora à tarde, rodoviários decidiram manter a greve de ônibus. A nova proposta das empresas de ônibus não agradou em nada aos rodoviários. Em assembleia da categoria, nesta segunda-feira, eles rejeitaram os 3% de aumento e mantiveram a greve. Quem aposta aprova a continuidade da greve. Beleza, gente. Os próximos passos do movimento serão discutidos em uma reunião com o jurídico do sindicato. O pessoal da direção do sindicato está indo para o sindicato agora, vão sentar o nosso jurídico, entendeu? Já entramos pedindo a justiça para rever a situação da liminar e estamos cumprindo ela, cumprimos hoje o dia todo. Só quero deixar bem claro para vocês, as empresas, elas não estão cumprindo o que foi decidido, está saindo muito carro, o sindicato está sem a tabela para fiscalizar. Correto? Mas o sindicato hoje fez a parte. Infelizmente, a CETUB e as empresas não cumpriram o papel delas, saíram o carro, os carros eram para retornar à garagem às 9 horas, não voltaram, entendeu? Então, infelizmente, o sindicato, em todo momento, se esteve disposto a negociar e cumprir as obrigações, mas infelizmente as empresas, a classe patronal e a CETUB não tem agora nada com o trabalhador. O sindicato não deu previsão para o fim da greve. Os trabalhadores seguem na tentativa de conseguir os 4% de aumento. Hoje em dia, ele não queira, nós somos nova direção, a categoria está dando um voto de confiança para a gente, e nem você está vendo. Então a gente está tendo o poder ainda de segurar, mas a categoria está inflamada. A categoria está inflamada já tem bastante tempo, entendeu? Então a preocupação é preocupante, mas devido a essa responsabilidade, essa confiança que a diretoria, a categoria está tendo na gente, a gente está tentando conduzir isso com tranquilidade. Mas vai chegar uma hora, infelizmente, a categoria está vendo e está sendo abandonada pela classe patronal. Bom, eu estou aqui ao vivo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Salles. Boa noite. Boa noite para o senhor. Bom, o que ficou decidido nessa reunião aí com o setor jurídico? Ficou decidido que a gente irá continuar respeitando a liminar e os ônibus irá continuar rodando 70% no horário de pico e 50% horário no tempo normal. O GVBus disse que vocês não estão respeitando essa porcentagem de ônibus circulando. O que vocês têm a dizer sobre isso? O GVBus está falando a verdade. E todas as empresas hoje, ela está tendo policiais na porta. E nós temos diretor lá justamente para fiscalizar essa saída. Só, infelizmente, o GVBus, entendeu? E a CETUB, ela não está solicitando as tabelas de horário para nós, e isso a gente fiscaliza eles se eles não estão soltando o carro a mais. Então o sindicato, em todo momento nesse processo, sempre esteve tranquilo de estar fazendo a coisa com transparência. Por que o sindicato resolve fazer isso logo em dezembro e não em outro momento, já que esse período é um período complicado para o comércio? Eu chamo a ter a ciência da sociedade e ver isso e nos ajude. O sindicato hoje tem a maior preocupação, é uma data festiva, onde o empresário arrecada, entendeu? É um momento e o povo está com dinheiro e precisa gastar, então logo uma data e está em cima do mês comemorativo. Então a categoria, justamente por esse problema e respeito à sociedade, a gente a nossa data base de novo para 1º de maio, correto? Isso é um pedido e já justamente a gente já fizemos isso para o GVBus e espero que a justiça realmente mude para ajudar isso. Respeitar a vontade do trabalhador e evitar esses problemas que tem nessa época. Como é que vai ser o movimento amanhã?
O movimento amanhã vai ser da mesma forma, um diretor na porta da garagem, o Brino 70 e 50 no horário normal. O que o sindicato está esperando para terminar essa greve? Desde o começo dessas negociações, a gente, na imprensa, e respeito à população, a gente está sempre se mostrando como umas pessoas de diálogo. Mas a gente está vendo e a gente não está tendo esse respeito da classe patronal, entendeu? Prova disso, vocês estão dando um índice nós abaixo de inflação. A categoria está querendo uma coisa que seja real. Com isso, a gente leva isso para ela em assembleia, uma ceia. A gente está marcando a assembleia todo dia às 16 horas, contando que a gente consegue entrar num acordo e acabar com essa greve. Quer dizer, o acordo seria 4% mais algo, né, cobrindo aí a inflação. Isso, correto. Isso é a categoria. E outras propostas, e eles têm nossa pauta lá para a gente sentar e discutir, entendeu? E resolver. Amanhã terá outra reunião? Hoje, a gente voltou, tivemos uma reunião de 10 minutos e simplesmente acabou. E a gente não tem nada programado para amanhã, uma reunião onde a gente pudesse dialogar. Então, quer dizer, a greve continua amanhã? Por tempo indeterminado. Bom, eu conversei aqui com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Salles. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento. Um prazer. Okay? O rodoviário agradece. Muito obrigado. E o representante dos patrões afirmou que a determinação da Justiça de 70% da frota durante o horário de pico não estaria sendo cumprida. O sindicato acabou de negar. Antes dessa assembleia que definiu a continuação da greve, já tinha acontecido outra negociação das empresas com o Sindrodoviários. A reunião foi bem rápida, durou de 5 a 10 minutos e não houve acordo entre Sindicato dos Rodoviários e empresas de transporte de passageiros. A primeira proposta foi 2%. Na sexta-feira, na reunião de conciliação no tribunal, eles colocaram uma proposta de 3%. A gente levamos a apreciação da categoria. Chegando lá, a categoria, mais uma vez, não aceitou. Hoje eles vieram outra proposta. Passaram mais 3% para o seguro de vida, plano de saúde e alimentação. De acordo com o diretor executivo do GVBus, a categoria não aceitou as contrapropostas oferecidas pelo sindicato patronal. A impressão que tivemos hoje, na resposta que demos a ele a respeito do assunto, me parece que eles estão querendo acirrar o movimento, criar transtorno para a população da Grande Vitória. Nós entendemos que a data base para essa categoria ela é 23 de janeiro. Eles estariam praticando um ato ilegal, fazendo uma greve fora do período normal de negociação. Nós até conversamos com ele, poderíamos até antecipar essa discussão para novembro? Poderíamos, mas eles não poderiam fazer greve. Ainda segundo o GVBus, a determinação do Tribunal Regional do Trabalho de manter 70% da frota nas ruas nos horários de pico não estaria sendo seguida pelos rodoviários. Na média do sistema rodou 24% de 5 a 6, 50% de 6 a 7, de 7 a 8, 63%, de 8 a 9, 62%, de 9 às 10 horas, 56%, o que para nós caracteriza o descumprimento da medida liminar, o que torna esta greve ilegal. Nós estamos peticionando ainda hoje ao Tribunal Regional do Trabalho, levando ao conhecimento daquele tribunal a situação que a Seturp nos oficiou da quantidade de frota que está em circulação. Já o sindicato da categoria rebate os argumentos, critica a forma como estão sendo feitas as escalas de trabalho durante a greve. Eles estão jogando de maneira errada com a diretoria. E nós, com respeito à sociedade, entendeu? Estamos tentando a todo momento mostrar transparência na negociação, ser verdadeiro e tentar resolver o problema. A segunda-feira começou complicada para quem depende de transporte coletivo. Pontos lotados, engarrafamentos, gente reclamando em toda a Grande Vitória. A situação é muito difícil. A gente sai numa situação dessa nesse tempo, né, para tentar ir para o trabalho e ter essa dificuldade aí. Meu esposo levantou 5h40, 4h40 da manhã, o ônibus que ele pega não passou. 30 minutos no ponto esperando. Horrível, né? Quando a Justiça determinou que rodasse no horário de pico 70% da frota, o sindicato teria que estar liberando essa frota antes desse horário para que eles pudessem chegar aos pontos de início do seu trabalho e executar a liminar de forma adequada. Em Cariacica, os ônibus já saíam lotados dos terminais durante a tarde. Passageiros chegavam a ficar até 1h30 na fila.
Nos terminais, muitas filas. E quando surge um ônibus, tem que lutar por um espaço. Seu Milton que o diga, ficou quase 2 horas esperando o coletivo. Aí patrão não quer nem saber, né? O emprego já está difícil, né? Aí você chega atrasado, já inventar alguma coisa lá, né? Já é um olhar diferente, né? Eles tinham que olhar para a população, né? A Justiça determinou que fora do horário de pico, 50% da frota tem que estar nas ruas. Os militares estavam presentes para garantir o cumprimento da decisão. Mesmo assim, ainda estava difícil para o trabalhador. Está bem difícil. Pouca quantidade de ônibus, trabalho, tenho que pegar um ônibus 5 horas da manhã e é bem complicado. Além dos passageiros, os comerciantes estão sofrendo com a paralisação. Rose vendia toda manhã mais de 300 sorvetes, mas nessa segunda ela não chegou a 30. As pessoas estão aguardando há 1 hora e 40 minutos na fila, tem gente que está no ponto de ônibus agarrado lá, como se diz. E assim, então as pessoas estão até desanimadas de fazer um lanche, de tomar uma casquinha e prejuízo, com certeza. Todos os lojistas aqui, ó, loja nenhuma tem movimento. Triste, né? Porque a gente também depende do ônibus, né? Para estar saindo de casa, tem que pegar carona e dificuldade total. E o capixaba segue a vida no sufoco. Olha, é uma coisa que a gente fica, né? Tem que botar na balança, né? Porque de um lado está a classe lá dos trabalhadores que também não pode ficar atrasada, mas também tem o nosso lado, que é o lado do trabalhador, que também não pode ficar parado. Na verdade, todo mundo sai perdendo, né? Olha, a Federação do Comércio estima um prejuízo milionário por causa da greve. Já no Polo da Glória, o dia surpreendeu os comerciantes. Ao contrário do que os lojistas esperavam, a greve de ônibus não afetou o movimento na Glória, em Vila Velha. A expectativa era de ruas e lojas vazias, mas os consumidores foram às compras. Afinal, o 13º está no bolso e faltam poucos dias para o Natal. Para nossa surpresa, né, o movimento está até melhor do que uma segunda-feira de dias normais. Então está um movimento bom, nenhum funcionário faltou. Dentro de todas as lojas não houve pouquíssimas faltas, né? Mas está tudo tranquilo. Apesar desse cenário positivo, para uma segunda-feira com greve de ônibus, a Federação do Comércio avisa que a estimativa é de prejuízo nos dias que seguem. A paralisação dos coletivos na Grande Vitória deve afetar em até 40% o movimento de pessoas nos grandes centros comerciais. E considerando essa queda no fluxo, a FEComércio estima que o setor deve deixar de receber até 8 milhões de reais por dia. E se a loja não vende, o vendedor não consegue ganhar o salário que deseja. Então aqueles que estão com a carteira assinada fizeram de tudo para chegar ao trabalho. Na Glória, os comerciantes sentiram que esta foi uma segunda-feira fora do padrão. Porque mesmo com tempo ruim e poucos ônibus, deu movimento. Mas no geral, os centros comerciais recebem menos gente quando a oferta de transporte cai. E com isso, o faturamento cai também. Então, em dias como hoje, os lojistas e os vendedores se desdobram para atender bem e fechar vendas. Porque enquanto tiver cliente, vai ter negócio. Eu acho que todo mundo fez um grande esforço hoje para estar trabalhando, né? E o cliente, como algumas empresas fecharam ou não trabalharam, eles vieram para as compras. Foi uma surpresa muito boa. Daqui a pouco nós voltamos com novas informações sobre a greve dos rodoviários. Continua preso o casal que teria tentado extorquir o deputado estadual Amaro Neto. Um policial militar e a mulher dele são suspeitos de pedir R$500 mil ao deputado. Um vídeo gravado pela mulher do policial teria sido a moeda de troca. A mulher teria feito contato com Amaro por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. Pedia o dinheiro ao deputado para que o fato contido no vídeo não viesse a público. Ligamos para o deputado Amaro Neto, que preferiu não se manifestar sobre o assunto. A Polícia Militar disse que deverá investigar o caso. Operação de combate à adulteração de combustível. 14 pessoas foram presas. Foram descobertas fraudes em várias etapas do processo, desde a fabricação até a revenda para o consumidor final. 14 pessoas estão presas aqui no Espírito Santo, acusadas de estarem envolvidas no esquema. Monitoramos caminhões chegando a postos, temos prova de manipulação de combustível de um posto para o outro,
de inserção de combustível de um tipo no tanque do combustível de outro tipo. Então pode haver diluição, pode haver substituição de algum componente, é bem complexo. Só de ontem para hoje, policiais civis apreenderam mais de 100 mil litros de etanol, combustível este de origem clandestina. Um dos nossos alvos buscava esse etanol, recebia esse etanol em cima dessa empresa, nós tomamos o cuidado de visitar os endereços dessas empresas, os endereços de cadastro. Foram dezenas de empresas, eles não existiam sequer. E nós tomamos o cuidado de monitorar esses transportes. E eles foram para direções diametralmente opostas. Então essa operação foi toda fraudulenta. A polícia afirmou que dezenas de postos de combustíveis no estado foram flagrados revendendo gasolina ou etanol de origem clandestina. E apesar de não especificarem quantos são e nem quais redes estão envolvidas, é certo afirmar que todos os donos de postos que estão envolvidos nesse esquema sabiam das fraudes. Os prejuízos atingem não só o governo. No geral, a questão da qualidade envolve, por exemplo, a mais simples, você tem um percentual de etanol superior ao permitido. Então eu tenho 27% e eu jogo 5% a mais de etanol. O etanol é mais barato, isso dá um prejuízo de rendimento ao consumidor e ao mesmo tempo aumenta o lucro desse empresário que faz isso. Essa é a fraude mais comum. A operação da polícia e do Ministério Público continua a fim de prender outros envolvidos. O que há é que a gente tem um mercado de combustível brasileiro que é complexo, você tem misturas, e isso é rico, isso é bom para o país, você tem biodiesel, você tem etanol, você tem gasolina, e isso permite determinadas janelas de oportunidade para que organizações tentem lucrar com isso. Produtos piratas são apreendidos durante a operação da Polícia Civil em Cariacica. Ao todo, mais de 3 mil peças falsificadas foram encontradas em 4 lojas de Campo Grande. A ação foi realizada pela Delegacia de Defraudações na Avenida Expedito Garcia. Roupas, calçados e diversos acessórios foram apreendidos. O responsável por uma das lojas foi detido e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Os responsáveis pelos outros 3 estabelecimentos não estavam no local durante a operação. Mesmo assim, serão indiciados. Previsão do tempo, alerta de chuva para amanhã em parte do Espírito Santo. O sol volta a aparecer em alguns momentos, principalmente no sul do estado. Mesmo assim, são esperadas chuvas ocasionais ao longo do dia. Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuva em alguns momentos. E a seguir, as últimas informações da greve de ônibus. A gente já volta. Sindrodoviários não aceita proposta e greve de ônibus continua. O Tribunal Regional do Trabalho informou agora há pouco que o GVBus e o Sete Pés deram entrada com o dissídio coletivo de greve. Uma audiência está marcada para a próxima quarta-feira. Os rodoviários pedem 4% de aumento, as empresas oferecem 3%. A Justiça determinou que entre 6 e 9 da manhã e 5 da tarde e 8 da noite, 70% dos coletivos circulem. Nos outros horários, 50%. A Polícia Militar está na porta das garagens para garantir a circulação dos coletivos. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.